Olá, gente, bom dia. Voltei, aula de hoje. Vamos dar continuidade à aula de ontem, né? No livro, tá? Página 62 e página 63. Eu irei falar um por um, tá? Como vocês já sabem, cada exercício por exercício, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, ok? O vídeo ficará longo? Sim, mas preferi fazer dessa forma porque alguns alunos estavam ficando com dúvidas. Então, não quero que vocês tenham dúvidas, quero que vocês façam uma boa avaliação, sem trapacear, né? Lógico, para termos bons resultados, ok? Então, eu farei um por um. Hoje o vídeo não ficará tão longo porque faremos apenas 2 páginas de exercício. Hoje nós vamos falar sobre a construção do texto. Espero que vocês prestem atenção para vocês conseguirem fazer o exercício. Não preciso falar sobre o livro, porque já falei sobre o livro no vídeo anterior. Então, vamos direto ao assunto. Primeiro eu vou falar sobre a organização desse gênero, tá? O texto teatral é composto por 3 partes: exposição, conflito e desfecho. É constituído de personagens, tempo e espaço. Apresenta diálogos e rubricas em que há indicações sobre as ações, movimentos e entonação dos atores que devem ser realizados no momento da encenação. Sequência injuntiva. A sequência dialogal caracteriza-se pela apresentação de falas diretas dos personagens e a troca de turno é evidenciada geralmente pelo uso do travessão. Letras maiúsculas identificam o nome do personagem que deverá tomar a palavra. Então, gente, eu sempre falo sobre isso aqui, eu sempre falo sobre a organização, sobre esse gênero, e assim, eu espero que vocês prestem bastante atenção sobre essa parte, porque eu sempre cobro isso nas avaliações também, tá? É uma parte muito importante, espero que vocês prestem atenção. Vamos lá, a construção, página 62, número 1. O texto teatral é composto de 3 partes: exposição, apresentação dos personagens e dos antecedentes da ação, conflito, conjunto de peripécias que fazem a ação progredir, desenlace, o desfecho da ação dramática. Se tiver algumas palavras que vocês não entendam, não saibam, procurem no dicionário, ok? Estamos tendo aula de língua portuguesa e é importante termos um dicionário em casa. Se quem não tiver dicionário em casa, gente, pode procurar no Google, tá bom? Considerando o trecho que você leu, uma cena do primeiro ato determine. Letra A. Qual é a situação que cria o conflito? Aí vocês vão me falar aí qual foi a situação que criou o conflito lá do texto, tá? Vão escrever aqui. Letra B. Essa situação caracteriza-se por uma oposição e uma luta de vontades entre os personagens. Você percebe que a letra B já responde a letra A, tá? Que efeito ela produz no espectador / leitor? Aí, qual o efeito que ela produz em você? Não é uma resposta pessoal, tá, gente? Então, vocês precisam responder com coerência, tá? Com coesão. É lá do texto. Número 2. O texto teatral é um texto dialogal, em que há um enredo, personagens e fatos que se desenvolvem em um tempo e lugar. Quais os principais elementos que compõem o texto teatral? Eu acabei de falar no início do vídeo, tá bom? Lembra que eu falei? Tá? Então, vocês vão escrever aí. Vamos lá. O texto teatral é um texto dialogal que dispensa o narrador, uma vez que no teatro a história não é propriamente contada, mas mostrada pelos atores que representam os personagens. Em virtude da falta do narrador, o diálogo constitui o elemento determinante da ação dramática. Número 3. A rubrica orienta a dramatização do texto. Assinale o trecho em que ela não aparece. O texto está no singular. Então, vocês vão assinalar somente uma questão. No texto teatral, as rubricas são pequenos comentários escritos para indicar a entonação, os gestos ou movimentos dos atores, e também para descrever em que situação ou em que tempo e lugar ocorrem as cenas. Número 4.
Nesse gênero textual, os personagens são essenciais para que as ações aconteçam. Considerando o trecho lido, podemos afirmar que são... Vamos lá. Aqui, vocês vão assinalar mais de uma, tá? Tá no plural, não está no plural. Está no plural, sim, são essenciais. Então, vocês vão assinalar mais de uma aí. Tem mais de uma correta. Número 5. A encenação do texto teatral exige uma série de elementos como cenário, iluminação, figurino, maquiagem, sonoplastia, etc. Por que esses elementos são importantes? Vocês também vão informar aqui, segundo o texto que vocês leram lá anteriormente na aula de ontem. Aquelas 3 folhas que eu falei para ler. Então, por isso que é importante, porque nós vamos fazer questões sobre interpretação de texto. Ok? Linguagem envolvida. A linguagem verbal predomina no texto teatral, mas por meio das rubricas, a orientação para na encenação, o ator fazer uso de linguagem não verbal como gestos, olhares, posição corporal e etc. Marca linguística predominante. Registro adequado à caracterização dos personagens, formal ou informal. Letras maiúsculas para indicar o nome do personagem antes de sua fala. Discurso direto. Parênteses e colchetes para isolar as orientações para a encenação. Fonte em itálico para indicar nas rubricas as atitudes dos personagens. Pontuação expressiva. Reticências para criar suspense, exclamação para expressar os sentimentos dos personagens. Aqui é uma diquinha, tá bom? Aqui eu estou informando algumas características do texto teatral, para vocês conseguirem fazer o exercício, ok? Então, boa aula para vocês. Qualquer dúvida vocês tirem por aqui. Não me chamem no privado, tá? Não responderei. Só responderei aqui no grupo, ok? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha aí, tá? Um beijo, boa aula e boa atividade aí para vocês. Fiquem com Deus.